Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui em primeiro lugar para agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal, a todo mundo que está curtindo, a todo mundo que está compartilhando neste exato momento. Peço vocês que copiem e colem essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status. Coloca nos comentários, pessoal, qual o número do like de vocês, qual a cidade, qual o estado, qual é a idade de vocês aí que estão me assistindo ao vivo. Se vocês estão aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Esse canal aqui é para abranger todos vocês e peço a ajuda de vocês. Doutora, qual é a ajuda? Compartilhe o máximo possível, se inscreva neste canal e principalmente, pessoal, seja um eleitor aí fiel a este canal aí, compartilhando com o máximo de pessoas. Lembrando que a inscrição de vocês é de graça. Pessoal, antes de mais nada, Lula articula com Hugo Mota acelerar a tramitação do projeto que põe fim à escala 6x1 e a comissão especial da Câmara já irá se reunir amanhã para iniciar todas as análises aí possíveis. Novo protocolo também, 2 representações contra o diretor-geral aí da PF, Andrei Rodrigues, pela sua participação em fórum jurídico, bancado pelo Banco Master de Daniel Vorcaro em Londres. O partido pede a investigação por improbidade administrativa e conflito aí a poucos segundos de interesse. Pessoal, aí a gente já sabe que o monarca teve a sua conta banida no canal do YouTube e várias pessoas criticaram a proibição de partidos baseados nessa ideologia, que não significa exaltar seu ideário antissemita. O MB tem o dever de entender essa distinção, escreveu aí ao vivo aqui no nosso canal. Que Deus possa ter misericórdia aí deste YouTube. A todo mundo que está aqui, a gente vai falar sobre a Polícia Federal, a ação agora, depois do pedido do André Mendonça, a Polícia Federal já se encontra aí posicionado para a prisão de diversas pessoas, inclusive políticos, autoridades, deputados, senadores, ministros. A gente vai diretamente de Brasília agora com todas essas informações, lembrando que o Zema descreveu que o Supremo Tribunal Federal precisa acontecer urgentemente o impeachment ou o fechamento aí, porque os ministros estão envolvidos em vários esquemas de corrupção, inclusive do Banco Master, e também o PT está envolvido aí no Banco Master e também o roubo aí do INSS. A gente vai diretamente de Brasília com essas informações, quero chamar a atenção, você que está aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos, coloca aí no comentário de qual cidade vocês estão me assistindo, qual o estado, qual é o país e qual é a idade de vocês. Vamos que vamos, olha só, pessoal. Fechar uma lista com nomes de autoridades com foro privilegiado que podem estar envolvidas de alguma forma com o caso. É uma apuração do nosso analista de segurança pública, Eli Jonas Maia, que está chegando com mais informações para a gente e os detalhes sobre essa estratégia da PF. Conta tudo para a gente então, Eli Jonas. Bom dia. Oi, cara, ótimo dia para você, ótima semana para quem está acompanhando a gente. Esse foi um pedido, uma cobrança do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal para a equipe de investigação da Polícia Federal, para saber quem são as autoridades com foro privilegiado ou foro com prerrogativa de função que estão dentro do inquérito do Master investigado pela Polícia Federal aqui em Brasília e também aí em São Paulo. O que já há neste momento, dentro dessa força-tarefa montada pela Polícia Federal para fazer esse levantamento, são algumas citações de que seriam alguns deputados federais, senadores, um governador e também alguns ministros da Suprema Corte. Seriam, que eu digo, porque a PF ainda não tem elementos para comprovar de que essas mensagens do Daniel Vorcaro com a então noiva Marta Graff realmente são dessas pessoas que seriam citadas. Por isso que há esse levantamento, esse trabalho intensificado da Polícia Federal para fechar essa relação. E como que a PF está trabalhando para fechar esse levantamento que foi cobrado pelo ministro André Mendonça, com base também nos celulares apreendidos com Daniel Vorcaro. Foram 8 desde o fim do ano passado. 2 já foram periciados e há ainda outros 6 começaram a ser analisados pela Polícia Federal. Mensagens, e-mails e também trocas de fotos estão sendo analisadas pela Polícia Federal para saber se há, de fato, relações com alguns políticos. Mas na avaliação de alguns investigadores da Polícia Federal também, Carol,
apenas estar em festas, encontros na casa, jantares na casa do Daniel Vorcaro, como a gente já citou aqui também durante o Novo Dia, não significa um conluio, em tese, com as fraudes bilionárias do Banco Master. Por isso que precisa avançar ainda mais nessa investigação e a PF está fazendo esse relatório informativo. Outro ponto também que pode e deve ajudar bastante a Polícia Federal nesse quebra-cabeça dessas pessoas com foro privilegiado é justamente a delação do Daniel Vorcaro. Há uma expectativa já apontada aí pela defesa dele, de que ele vai entregar nesta semana a proposta de delação premiada com alguns personagens e também anexos à Polícia Federal. Também há uma outra que não se pode esquecer, que é do Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, que foi preso pela Polícia Federal na 4ª fase da operação e está tentando também uma colaboração premiada. A defesa dele já informou ao Supremo Tribunal Federal que ele quer colaborar com as investigações e pediu uma transferência. Então, tudo isso montando um quebra-cabeça, a PF está tentando colocar as peças-chave no seu local para enviar um relatório ao gabinete do ministro André Mendonça. E por que isso é importante? Porque, com base nesses nomes, ou caso a PF não consiga fechar esses nomes, o caso pode sair do Supremo Tribunal Federal. O caso só está na Suprema Corte por algumas citações a alguns políticos com foro privilegiado, justamente para evitar uma possível anulação do caso, se não correr esse processo na instância necessária, na instância responsável, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, a PF, finalizando esse relatório, envia ao Supremo Tribunal Federal e o ministro André Mendonça decide se todo o caso Master continua sob a sua relatoria ou se envia alguma outra parte para uma instância inferior. Como, vale lembrar muito bem, a primeira fase dessa operação da Compliance Zero estava aqui em Brasília, na Justiça Federal e não no Supremo Tribunal Federal. E a última informação também nessa apuração que a gente traz aqui é que um dos inquéritos do Banco Master tem o prazo final até 18 de maio da semana que vem, mas a PF já planeja aí um novo pedido para prorrogar também esse caso aqui de Brasília. Carol, tantos elementos, a gente vai atualizando aqui para quem está. Pessoal, vocês que estão chegando, estamos com 475, muita gente aí de Brasília, São Paulo, Rio, Minas. Copia e cola essa grande live aí nos grupos, WhatsApp, nos status. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. A Débora do Batom aciona o STF para a readequação aí da sua pena. A gente está acompanhando aí. Policiais de Duque de Caxias, no Rio, invadiram armados depósitos de carros revocados da prefeitura para retirar viaturas que foi levada durante o show aí da Shakira. Eles chegaram a apontar um fuzil e agredir funcionários, forçando aí a entrega também há poucos segundos atrás. Lembrando, pessoal, que essas tragédias aí, que estão incluindo o presidente Trump, também o Jair Messias Bolsonaro, o deputado Nicolas, o nosso presidente aí, futuro presidente da República, né, o Flávio, e todas essas tragédias aí, está relacionado ao partido da direita, né, atentados aí, tentou recentemente atentar contra a vida do presidente Trump, e querer atingir e matar o presidente Trump, o Jair Messias Bolsonaro, às vezes nas manifestações que tem, o Nicolas também sofre diversas ameaças e por aí vai. Então, a gente tem que estar conectado aí com bastante policiais, também policiamento e bastante oração. Olha só, pessoal, o estado agora do Rio de Janeiro, a informação que chegou diretamente do Rio. No Rio de Janeiro, olha só essa história. Policiais civis do Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, invadiram armados um depósito de carros rebocados da Prefeitura do Rio para retirar uma viatura que foi levada durante o show da cantora Shakira, que aconteceu no sábado. Nas imagens, dá para ver, olha, um dos policiais, inclusive, apontando o fuzil ali do depósito. Isso foi ontem, o policial então ali com a arma exigindo a retirada do veículo, depois eles forçam a saída pelo portão. A Secretaria Municipal de Ordem Pública explicou que a viatura descaracterizada estava estacionada de forma irregular em Copacabana, então não sabiam que era da polícia, estava no local irregular e foi feito o reboque. A Secretaria disse que os servidores foram também agredidos depois que informaram sobre os trâmites, o que tinha sido feito, tinha que ser feito para retirar a viatura e que isso só poderia acontecer hoje. Bom, esse caso aí foi registrado na delegacia, a Corregedoria da Polícia Civil disse que investiga a conduta desses agentes e que não compactua com nenhum desvio de conduta. No Rio de Janeiro... pessoal, cada situação que acontece no nosso Brasil e a gente vai fazendo aí a repercussão em diversos países. Pessoal, vocês que estão chegando agora, copia e cola aí nos grupos do WhatsApp, nos status. O Daniel Martins aí está correndo sérios riscos dentro da prisão, principalmente riscos de saúde.
Lembrando que o presidente Jair Messias Bolsonaro continua internado, passou por uma cirurgia, a gente está acompanhando as informações aí com os médicos, o estado dele atualmente é delicado, ele está internado, possivelmente vai receber alta ainda esta semana. Mas agora, ó, o girão, pessoal, sobre o Daniel, aliás, sobre o Felipe Martins. A sua atenção, aqui no Paraná, na cidade de Ponta Grossa, estou com o advogado dele, doutor Ricardo, e eu acabei de sair lá da cadeia pública, onde pude conversar com ele durante a hora estabelecida. Eu não sei de onde o ministro Alexandre de Moraes tirou isso, mas é assim que delibera, é 1 hora. Tem muitas outras irregularidades, né? E nessa perseguição implacável que esse cidadão brasileiro está sofrendo, e pouca gente conhece essa história. Por isso que eu vou fazer um vídeo um pouco maior, porque eu acho importante que todos tomem consciência sobre isso. Isso é a cachorrinha dele aqui, do Felipe, da Anne, da esposa dele, e estão aqui. Mas eu quero conversar com você, junto com o advogado, no aspecto de estar chovendo muito lá fora. A gente ia até gravar esse vídeo lá fora, mas está uma névoa e chuva aqui em Ponta Grossa, nesse domingo, dia 3 de maio. E o que muito me chamou a atenção é o seguinte: por que a cadeia pública? Eu particularmente, não compreendi, porque não é uma estrutura para esse tipo de detenção. Isso, para cumprimento de pena, né? Para cumprimento de pena. Primeira dúvida, por que não é no local apropriado? Já que lá o Felipe Martins, que é bom que você entenda, ele era a função dele hoje, para você entender como é que funciona. Ele é assessor de assuntos internacionais, né? Algo que hoje o Celso Amorim faz no governo Lula, ele fazia no governo Bolsonaro, e o Mauro Vieira faz o papel do ex-ministro Ernesto, né, que era ministro de Relações Exteriores do governo anterior. E o que é interessante você saber é que ele tem uma filha, o Felipe Martins, de 6 anos de idade, que é a Aurora, que ele se emociona, né? Me mostrou até a foto dela, e ele não está tendo contato com essa criança, né, durante esse período que ele está preso. Ele foi preso 2 vezes, né, por motivos estapafúrdios, sem nenhuma sustentação. Inclusive, amanhã, da tribuna do Senado, eu estarei dissecando essa situação, porque ele foi preso pela primeira vez por uma viagem que ele não fez, que foi comprovada para os Estados Unidos, né? Inclusive tem um processo aberto do governo americano de fraude, entrada dele. Em nota oficial. Em nota oficial. Esses detalhes aqui é importante. E mesmo assim, ele continua sofrendo essa perseguição. Aí depois, ele volta, né, para casa, e tem uma nova detenção pela questão exatamente por causa justamente de cautelares ilegais, inclusive impostas pelo Moraes, porque se comprovou que o motivo da primeira prisão era falso, não teria o porquê haver essas cautelares. E mesmo assim tinha uma das cautelares que era a proibição de acessar redes sociais. E aí teve uma denúncia, né, que fizeram ali, uma denúncia muito esquisita, mas com print, de que supostamente o perfil dele do LinkedIn teria visitado um outro perfil de uma pessoa ali que resolveu fazer essa denúncia. E o Moraes, então, mandou prender o Felipe, com base nessa denúncia. Nós apresentamos, inclusive, o documento da Microsoft, oficial da Microsoft, dizendo que o último acesso do Felipe havia sido em 2024. Portanto, não teria esse impedimento quando ele acessou e, obviamente, só que a PGR e o Moraes disseram que não era um meio idôneo de prova capaz de desconstituir essa denúncia. Você entendeu? Ele foi preso pela primeira vez por uma viagem que não fez. Comprovou.
Depois ele foi preso por uma cautelar decorrente dessa primeira prisão, de que ele não poderia usar a rede social. Disseram que ele usou o LinkedIn, que é um negócio de emprego, de busca de coisa de emprego. Pessoal, o que seria do nosso país se não fossem os representantes, né? Um grande abraço aí para o nosso amigo, né, o senador Eduardo Girão, que vai vir. Ele disse que após visitar Felipe Martins na prisão neste fim de semana, expõe a sua importância e as injustiças que ele vem sofrendo. Ele não pode dar entrevista, o próprio Bolsonaro deu entrevista. Por que Felipe Martins não pode dar entrevistas aí? Ele descreveu só o Bolsonaro para dar uma ilustração, né? Tá, pessoal? Nada de crítica, não, mas ele descreveu isso. Pessoal, agora também o secretário de Segurança de São Paulo parabeniza a polícia pela prisão dos responsáveis pelo estupro coletivo de 2 crianças e diz que a gravação do crime é algo terrível. Eu, com 45 anos de polícia, não consegui ver a cena aí até o fim. A gente vai diretamente de São Paulo, você que é paulista, copie e cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status, vai dando like, vai se inscrevendo, olha só. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Que eu venho em nome aqui do governador do estado, Tarcísio de Freitas, cumprimentar a equipe que trabalhou no caso, né? Um caso de repercussão, triste. Eu, com 45 anos de polícia, não consegui ver a cena até o fim. E assim que souberam do fato aqui, em menos de 5 dias, a doutora, o Júlio, o Pereira conseguiram esclarecer o caso com toda essa equipe aqui do 63DP. Tem uma pessoa foragida ainda, que é o Cristian, mas nesse momento nós temos equipes negociando com a família para ele se entregar, que é melhor para ele se apresentar para a justiça. E o que está na Bahia, a gente também está fazendo todos os contatos para estar aqui amanhã em São Paulo. Ô pessoal, hoje é domingo, né? Domingo de manhã. Eu fiz a questão de vir aqui junto com os policiais do 63DP, o nosso seccional também, para agradecer. Em 5 dias, depois que eles tomaram ciência do fato, aquele estupro coletivo, aquilo me machucou muito, sabe? Eu não consegui, um policial experiente, ver aquelas imagens até o final, não dá. Eu trouxe aqui para vocês um abraço do nosso governador do estado, Tarcísio de Freitas, né? A hora que ele viu as imagens, já mandou para mim, para o Wendel, para todo mundo, falou, temos que esclarecer. E vocês foram brilhantes e saíram do nada, só com os vídeos, e chegaram à investigação do doutor Júlio, doutor Pereira, enfim. É a palavra de reconhecimento do estado de São Paulo pelo trabalho de vocês. Pode falar, doutor Júlio. É um caso muito grave que mereceu uma rápida repercussão, toda a equipe empenhada, doutor Renato, doutora Janaína, chefias de investigação, toda a equipe, investigadores, chefe Roberto, chefe Maria. A ideia é tentar que a população rapidamente se sinta acolhida e que os autores sejam rapidamente levados à justiça. Ocorrência grave exige uma resposta rápida e eficiente, né? E assim que tomamos conhecimento, 2 dias depois dos fatos, criou-se uma força-tarefa e conseguimos dar essa resposta rápida. Nós estamos aqui negociando com a família. Daqui a pouquinho, acho que o último que está foragido vai se entregar. A negociação está avançada. Tem algumas equipes no local, conversando com a família. Logo, logo o caso vai ser encerrado. Obrigado a todos. Pessoal, grande trabalho aí da polícia no estado de São Paulo. Você que é paulista aí, um grande abraço também para a população de São Paulo. Você que está chegando agora conectado pela primeira vez. Copia e cola, pessoal, aí nos grupos WhatsApp, nos status. Coloca aí, pessoal, nos comentários se vocês acham que no nosso Brasil deveria ter pena de morte, doutora, para essas situações. Lembrando que o deputado Nicolas e o Flávio também quer baixar aí a questão da maioridade penal. A todo mundo que está aqui conectando, né, as propostas do Flávio e do Nicolas. Pessoal, a gente vai também agora diretamente de Brasília. Antes disso, eu quero dizer que Lula foi aconselhado a adiar a nova indicação ao STF, mas xingou as pessoas que fizeram a proposta. Disse agora ao vivo no nosso canal, há poucos segundos atrás, essas informações que chegaram. Mas eu quero convidar todos vocês aqui, que estão ao vivo comigo, para poder, pessoal, clicar nesse link aqui da nossa live, que a gente vai falar sobre um pânico agora, o pânico em Brasília, e foi confirmada a morte de mais de 100 pessoas aqui, chegou a informação ao vivo. Então, a gente vai entrar agora ao vivo no outro link. Clica nesse link aqui, se o YouTube não direcionar vocês, e vem junto comigo para essa transmissão agora ao vivo. Aguardo vocês.